Olá, gente! Namastê! Bom dia para vocês! Espero que vocês estejam muito bem. Essa live de hoje a gente vai falar sobre o poder da mente. O poder que a gente tem para modificar tudo aquilo que está dentro da gente e que a gente quer modificar porque a gente já não está mais gostando daqueles padrões. Nós vivemos na nossa vida com diversos padrões mentais que vão se repetindo ao longo da nossa vida. E esses padrões se repetem, se repetem, se repetem. E quando a gente percebe, a gente está vivendo a mesma vida sempre, com os mesmos condicionamentos e com os mesmos padrões. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de como modificar esses padrões que a gente está repetindo a nossa vida inteira. Bom dia! Então fiquem aqui, eu só vou pegar o carregador aqui que eu vou precisar. Um segundinho. Bom dia, Marcinho. Bom dia, Lê. Vamos falar dos padrões da mente e de como que nossa mente, ela guia a nossa vida. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo isso é uma vibração. E essa vibração, ela tá atraindo para nossa vida tudo que a gente está vivendo. Então, se eu não controlo os meus pensamentos, se eu não controlo os meus sentimentos, eu vivo vivendo uma vida, a mesma vida sempre. E eu passo a viver a mesma vida sempre, sem perceber que eu tô vivendo a mesma vida. Porque os padrões já estão tão enraizados em mim que eu não consigo perceber que eu tô vivendo os mesmos padrões, tá? Deixa eu colocar aqui o nome da live. Então hoje vai ser legal, porque nas outras lives a gente falou, né, sobre esses padrões um pouco mais, de como a gente sempre tá repetindo os padrões. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente modifica. Então a gente vai fazer alguns exercícios para modificar esses padrões, que são padrões que a gente tem e carrega a vida inteira. E que às vezes a gente tem muita dificuldade para modificar. Deixa eu só enviar aqui pro pessoal que sempre tá assistindo. Daí a gente já entra mais a fundo. Vamos falar da nossa mente. Bom dia, Paulo. Então, a gente vai falar da nossa mente, né? Dos padrões. Quando a gente pensa, vamos fazer um review aí das lives passadas. Então, nas lives anteriores, a gente falou um pouquinho como que funciona a força dos pensamentos, né? É uma lei, que é a lei do pensamento, que tudo que a gente pensa emite uma vibração. E tudo que a gente pensa vai gerar um sentimento. E esse sentimento, todo sentimento, ele vai gerar um hábito e um comportamento, uma sinapse no nosso cérebro. E esses hábitos e comportamentos, eles vão gerar quem eu sou, eles vão gerar o que eu faço na minha vida, né? Quem sou eu? Porque os meus padrões, os meus hábitos e comportamentos são tudo que eu faço no meu dia a dia. Então eu acordo de manhã e eu vou escovar o dente, ou eu acordo de manhã e eu pego meu celular para ver o WhatsApp, ou eu acordo de manhã e eu vou fazer uma meditação. Então esses são hábitos e comportamentos, né, que eu crio na minha vida. E esses hábitos e comportamentos, eles vão se moldando desde a barriga da nossa mãe. E eles estão relacionados com o que eu penso, com a minha forma de pensar, com as minhas crenças, com os meus condicionamentos.
E eu tenho a possibilidade de modificar. É fácil, Carol? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava sendo tudo que queria na vida, né? O grande problema disso é que é difícil. Mas quem disse que a gente veio aqui na Terra para passar só por coisas fáceis, né? A vida na Terra é uma evolução. E para evoluir, a gente tem que passar por dificuldades. E mudar esses hábitos e comportamentos faz parte de uma das dificuldades que a gente vai ter aqui na Terra, tá? Então, assim, através de vários exercícios, deixa eu abrir aqui um arquivo. Através de vários exercícios, a gente consegue modificar. Olá, olá, Marquinho. A gente consegue modificar esses condicionamentos da mente. Então, vamos imaginar como que se formam esses hábitos e comportamentos. A gente pode imaginar uma montanha, tem uma montanha e chove lá em cima nessa montanha, tá? Essa chuva você pode imaginar que é o teu pensamento, que gerou um sentimento. E daí choveu, né? Fez um vinco na terra. Daí você vai lá e você repete esse mesmo condicionamento. É como se chovesse de novo. Essa chuva passa pelo mesmo vinco e faz ele ficar mais fundo ainda. E daí você vai lá e repete de novo esse hábito e comportamento. O que acontece com a terra? O vinco fica mais fundo ainda. Então, o que vai acontecendo? Quanto mais eu vou repetindo os meus hábitos e comportamentos, mais enraizados eles vão ficando em mim. Mais difícil vai ficando de modificar. Mas não que não seja possível. Mas cada vez que eu repito os meus hábitos e comportamentos, mais difícil vai ficando de modificar, tá? Então vamos imaginar uma outra situação, né? Eu dei a montanha só pra gente visualizar de uma outra forma. Mas vamos visualizar com um hábito e comportamento real. Então, por exemplo, imagina que tem uma criança que nasceu numa família onde sempre que acontece um problema, aonde sempre que vai se resolver alguma coisa nessa família, as pessoas brigam muito, elas gritam, elas brigam muito. Essa criança, ela aprendeu que para se resolver problemas, que para conseguir ser escutada, ela precisa gritar, ela precisa brigar, tá? Então, o que vai acontecer na vida dela? Ela vai repetir isso durante a vida inteira. Então, ela tá na escolinha, ela quer resolver um problema. O que ela vai fazer? Ela vai gritar, ela vai brigar. Essa criança cresceu, agora ela tem um relacionamento. Quando ela está no relacionamento dela, ali no namoro dela, ela tem um problema. Como que ela vai tentar resolver esse problema? Ela vai brigar, ela vai gritar, né? Porque ela aprendeu que é assim que funciona, então ela tá repetindo. Ela já repetiu tantas vezes isso, que isso já se tornou um hábito inconsciente. É um hábito dela. Então, quando ela tem um problema, ela grita. Quando ela tem um problema, ela briga. Ela já nem pensa mais para fazer isso, tá? Esses são os condicionamentos da nossa vida que a gente passa a repetir de forma inconsciente. E isso torna quem a gente é hoje. E para a gente modificar quem a gente gente tem que modificar as raízes, que são esses hábitos e comportamentos que vêm lá das raízes, que estão relacionados com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, que estão relacionados com o que a gente acredita. Por isso que eu digo aqui para vocês que a nossa vida é um espelho do que está dentro da nossa mente. Porque tudo que eu tenho dentro da minha mente, ele vai se tornar um hábito e comportamento. E que vai estar se desdobrando aqui na minha vida, aqui na Terra, tá? Então, é o entendimento que eu tenho, que eu não sou só esse corpo físico. Eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo energético, eu tenho um corpo de sentimentos e eu tenho um corpo de pensamentos. E o meu eu interior, meu espírito, minha alma, como vocês quiserem chamar, minha parte mais elevada. E esses corpos, né, eles têm energia.
e eles também fazem parte de mim. Então, o que está nesses corpos também faz parte do que eu sou. Só que eu não vejo fisicamente, o meu olho físico não vê. Mas ele vem pro físico e ele se materializa de alguma forma. Porque é assim que eu acredito que é a vida. Então, tudo que eu vou pensando vai se materializando ao meu redor, no meu corpo físico. Então, nas lives passadas, a gente falou, um dos assuntos foi a metafísica das doenças, que toda doença, toda patologia, ela vai ter ali por trás um sentimento. E esse sentimento, ele tá gerando um desequilíbrio no meu corpo energético. E esse desequilíbrio no meu corpo energético, ele tá gerando um bloqueio dos meus chakras. E esses chakras bloqueados, eles vão gerar algo no meu corpo físico. Então eu correlaciono as doenças a sentimentos. Mas por que isso, Carol? Porque os meus corpos, eles não estão separados um do outro. Eu não tenho como separar a minha mente do meu corpo físico. Eu não tenho como separar os meus sentimentos do meu corpo físico. Tudo está interligado. Eu só não vejo. Eu só não vejo os meus sentimentos. Eu só não vejo os meus pensamentos. Mas eles estão aqui em contato com o meu corpo físico. Então eu tenho a possibilidade de modificar um pensamento que vai me gerar uma doença, um sentimento que mais pra frente vai me gerar um desequilíbrio e uma doença no meu corpo físico, antes que ele se torne uma doença realmente. Observando a minha mente, observando o desdobramento dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Mas é difícil. Sim, é difícil porque a gente está muito conectado com o exterior, né? O nosso corpo físico, ele tem os órgãos do sentido, né? Então a gente tem os olhos, a gente tem a boca, a gente tem os ouvidos, a gente tem a pele, né? E esses órgãos dos sentidos, eles servem para quê? Para captar tudo que vem de fora. Então vocês estão aí me vendo, me ouvindo, né? A gente não passa cheiro nem nada aqui pelo celular, mas se eu mandar uma memória para vocês, talvez vocês consigam trazer isso na mente de vocês. Mas esses órgãos dos sentidos, eles estão captando o que tá fora. E como eu sempre tô captando o que tá fora, eu dificilmente paro de olhar para o que tá dentro. E é olhando para dentro que eu vou perceber esses corpos mais sutis. É olhando para dentro de mim que eu vou perceber os meus sentimentos antes que eles se tornem uma doença no meu corpo físico. É olhando para dentro que eu vou perceber pensamentos que são tóxicos antes que eles se tornem uma doença no meu corpo físico. Então eu tenho como prevenir as doenças no corpo físico antes que elas se tornem físicas. Quando eu olho dessa ótica, que eu tenho os outros corpos, de que meu corpo físico, ele é um desdobramento dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, que eu tenho um corpo energético, aonde circula o prana, a energia vital e os chakras, e que se tudo isso não estiver funcionando bem, eu vou ter uma doença no meu corpo físico, que é o corpo mais denso que eu tenho, que é para viver aqui na Terra. Mas que eu consigo prevenir isso se eu observar antes de chegar nesse corpo, tá? E eu tenho como observar isso. Tá, Carol, mas como que eu vou fazer? Então, é disso que a gente vai falar na live de hoje. Na live de hoje, a gente vai falar sobre as ferramentas para eu observar e modificar esses pensamentos e esses sentimentos antes que eles se tornem algo que eu não quero. Porque se vocês forem ver nas lives passadas, eu falei que o nosso corpo físico, ele é um reflexo
do que está dentro da nossa mente, tá? Vocês lembram disso? E eu falei também para vocês que as doenças, elas têm uma metafísica, um sentimento de por trás delas que uma hora se desdobra no corpo. Eu também falei para vocês que toda a vida, tudo na nossa vida é um espelho. É um espelho do quê? É um espelho do que está dentro da nossa mente. Mas tudo o quê? Vamos relembrar lá. Então, relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, relacionamento na família, relacionamento com os filhos. A minha composição corporal, né, o meu corpo físico, como eu vejo o meu corpo físico, como é a minha estrutura de corpo físico, o meu peso corporal, a quantidade de gordura no meu corpo que eu tenho. Tudo isso é um reflexo do que está na minha mente. A gente falou disso na live passada e isso é o que? São os 7 points, são as imagens mentais que eu tenho sobre mim. E a gente falou também que a minha vida é um espelho e a minha parte financeira e os relacionamentos. Tudo isso é um espelho do que está dentro da minha mente, certo? Então, e como que isso se desdobra, né? Muitas coisas eu não vejo, eu não percebo. Mas por que eu não percebo? Tá, para explicar isso para vocês, eu vou ter que explicar uma partinha um pouquinho mais complexa da mente. Então, quando a gente olha para a mente, a gente tem que entender que nesse corpo mental, a gente tem a nossa mente consciente, que é a nossa mente racional. A mente racional serve para quê? Pra gente viver aqui na Terra. Então, por exemplo, todo esse conteúdo que eu tô falando para vocês, que vocês estão pondo para dentro através dos órgãos dos sentidos, a mente racional tá racionalizando. Então, ela tá pensando, decodificando para vocês, para que vocês entendam. A mente racional faz isso, a mente racional faz a gente pensar, ela faz a gente ter escolhas pensando. Eu vou comer, tá frio hoje, eu vou comer um sorvete ou uma sopa? Racionalmente eu vou pensar que a sopa é melhor, porque ela é quente, tá? Então a mente racional, ela é importantíssima para nos manter vivos. Aqui na Terra também. E a gente precisa dela, só que a gente não pode viver só a mente racional. A gente tem a mente inconsciente e o subconsciente. O subconsciente é a nossa mente, onde estão guardadas todas as nossas crenças limitantes, aonde estão guardadas as nossas crenças não limitantes também, aonde estão guardados os paradigmas, tudo aquilo que a gente acredita na nossa vida, está guardado no nosso subconsciente. Porque a nossa mente, imagina se a gente se a gente lembrasse de tudo que a gente vive, de tudo, toda a informação. Não dá, a gente não ia conseguir viver com tanta informação, né? Porque a gente vive por muita coisa. Mas não que tudo que a gente viva não fique guardado em algum lugar, tá? Então, tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô passando na minha vida, tá guardado em alguma parte desse subconsciente. Todos os traumas que eu passo, principalmente entrelaçados a sentimento. Então, eu passei por uma situação onde eu vivi um sentimento muito forte. Isso vai para o subconsciente. Isso vai ou como um trauma, ou como uma crença, ou como uma crença limitante, ou como uma crença positiva também, tá? Que vai virar um hábito e comportamento. Mas isso vai para o meu subconsciente. E quando eu levo isso para o meu subconsciente, isso fica guardado lá. E isso vai desdobrar em quem eu sou, em o que é a minha vida, em como eu vivo a minha vida, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou na live passada sobre crenças, né? Crenças é aquilo que a gente acredita que é, mas que não faz parte de lei. Porque quando uma coisa é lei, ela se repete 100% em 100% dos casos. A crença não. Então, o exemplo que a gente deu sobre relacionamento. Relacionamento é um relacionamento. Então, uma pessoa que tem uma crença de que todo relacionamento é difícil, tá? Namastê, saudações. Essa crença de que todo relacionamento é difícil
vai fazer com que essa pessoa tenha diversos relacionamentos difíceis. Porque ela acredita que todo relacionamento é difícil. Mas agora eu pergunto pra você, todo relacionamento é difícil? Não, não é todo relacionamento que é difícil. Então, se existe uma exceção, não é regra, é crença. E é crença de quem? Daquela pessoa. Por isso que relacionamento pra mim vai ser diferente de relacionamento pra você ou de relacionamento pra outras pessoas. Porque cada um tem as suas crenças sobre relacionamentos. Mas agora imagina uma pessoa, uma criança, que cresceu numa família aonde os relacionamentos são muito difíceis. Aonde o pai e a mãe só brigam. Aonde ela não teve contato com carinho. Aonde ninguém demonstrava carinho por ela. Qual é a crença que ela cria? No que ela vai acreditar? Ela vai acreditar que relacionamentos são difíceis. Que relacionamentos não tem amor, não tem carinho. Por quê? Porque ela viveu isso na infância dela. Na primeira infância, que é do 0 ao 7, é no principal momento que a gente adquire nossas crenças. Porque a criança do 0 ao 7, primeiro que ela está desenvolvendo ali o primeiro chakra dela. Nas próximas lives a gente vai falar de chakras, gente, pra quem gosta de energia sutil. Nas próximas lives a gente vai falar cada dia de um chakra. Ela tá desenvolvendo o primeiro chakra dela, que é o primeiro centro de poder, que é as raízes dela na terra, tudo que é básico para sobreviver. E essa criança do 0 ao 7, ela é muito menos racional, ela é muito emocional. Então, todas as experiências que ela passa na vida dela são experiências emocionais, ela sente aquilo. Então, muito facilmente aquilo se torna crença na vida dela, tá? Então, por isso que as principais crenças que a gente adquire são do 0 ao 7. Não que a gente não vai adquirir crenças depois, a gente continua adquirindo a nossa vida inteira, tá? Existem diversas formas de adquirir crenças. Por uma emoção muito forte, a gente adquire uma crença. Então, por isso que as crianças adquirem muitas crenças. A gente adquire crenças por pessoas que são autoridades pra gente falando alguma coisa. Então, por exemplo, assim, pai e mãe são autoridades. O que pai e mãe fala entra pro nosso subconsciente como crença. Então, por exemplo, se uma criança, essa criança que cresceu nessa casa que tem muita briga, escuta lá a mãe dela falando: relacionamento é muito difícil. Nossa, homem só dá problema. Relacionamento é muito complicado. A criança escutou a mãe, que é uma autoridade para ela, dizendo essas frases. O que acontece? Ela joga tudo isso pro subconsciente. E o subconsciente capta aquilo e fala: ok, homens só dão problemas. Ok, relacionamentos são difíceis. Ele guarda em gavetinhas. Porque o subconsciente, ele quer proteger a gente, ele quer proteger a nossa vida. Então, ele pegou essa informação de alguém que a pessoa considera que é uma autoridade, que é alguém que quer fazer bem pra ela. E armazenou, tá? E vai ficar armazenado. Daí, na vida adulta dela, ela começa a só ter relacionamento com homens difíceis. Todo relacionamento que ela arruma é um relacionamento difícil. Quando ela vai arranjar um relacionamento bom, ela percebe que ela tá num relacionamento bom, que pode ser um relacionamento que pode durar, o subconsciente fala: relacionamento é difícil, você não pode ficar num relacionamento que você vai sofrer, sai desse relacionamento. E ela dá um jeito de terminar um relacionamento que poderia ser um relacionamento bom, tá? Então o subconsciente, ele vai agir para te proteger, nem sempre da melhor forma, nem sempre da forma que a gente queria, mas da forma que ele absorveu. Ok? Entenderam isso? É complexo, porém é a nossa mente. E não tem como não ser complexo, uma estrutura tão complexa como a mente, né? A gente tá aí, posso passar uma vida estudando a mente, que eu não vou estudar o suficiente do que tem para estudar sobre a mente. Eu tô tentando passar para vocês de uma forma mais mastigada, para vocês tentarem entender um pouco como funciona o subconsciente e a mente de vocês. Porque, para vocês entenderem o quanto é importante vocês estudarem o subconsciente, a mente de vocês, o quanto é importante vocês entenderem que a crença de vocês
tá formando a vida de vocês, tá formando tudo, tudo. Então, por exemplo, crença sobre dinheiro. Uma criança cresceu numa família aonde sempre tinha problema de dinheiro, problema financeiro. E ela escutava aquela mãe e aquele pai falando: dinheiro só dá problema. Dinheiro é muito difícil de se ganhar. E daí tinha briga por causa de dinheiro. E daí dinheiro nunca era uma coisa boa. Nunca era uma coisa boa. Dinheiro é coisa do diabo. Dinheiro, quem tem dinheiro não vai pro céu. Escuta esse monte de coisa. Daí o que acontece? O subconsciente armazena a informação, lembra? E lembra o que o subconsciente quer fazer? Te proteger. Ele quer te proteger. Então ele armazenou que dinheiro traz sofrimento. Na hora que você recebe dinheiro, o subconsciente olha para aquilo e fala: dinheiro, um alerta, traz sofrimento, se livra disso logo. Daí sabe o que você faz com aquele dinheiro que você acabou de receber? Dá um jeito de gastar. Por quê? Porque o subconsciente falou: dinheiro, traz sofrimento, se livra disso. Entendem como funciona esse mecanismo? Então, por exemplo, pessoas que ganham R$1.000, a pessoa ganha R$1.000 e ela sempre está endividada. Ela passa a ganhar R$10.000. Se ela tem uma crença dessa, esse mecanismo no subconsciente dela, ela pode ganhar R$10.000 que ela vai voltar a ser endividada. Porque ela ganhou R$10.000, o subconsciente vai falar: meu Deus, muito dinheiro, traz muito sofrimento, se livra disso. E a pessoa vai dar um jeito de se livrar do dinheiro. Porque o subconsciente dela está tentando proteger ela de algo que ele acha que traz sofrimento. Porque é a crença dela. É dessa forma que as crenças agem na nossa vida, nos limitando. Ok, entenderam como é a crença, como é o subconsciente, como ele é poderoso e como a gente nem vê ele agindo? E por isso que é tão difícil modificar, porque a gente não vê o subconsciente agindo. A gente só percebe que as coisas não vão para frente, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente tem, né, para modificar é perceber. Eu tenho que me auto-perceber. Eu tenho que perceber as minhas crenças e as minhas limitações para conseguir modificar. Então, vamos lá. Ferramentas para percepção. Primeira delas, meditação. Meditar. Quer ficar em silêncio com você mesmo, né? Tentando ali coordenar um único objeto de fixação, porque quando você fixa tua mente numa coisa só, você vê teu corpo dos pensamentos. É como se você enxergasse esses pensamentos que você tem. Porque eles vão ficar flutuando, passando por você, né? A gente pode imaginar a meditação como se você estivesse sentado numa rua, está sentado na rua, e diversos carros passam, tá? E você não vai lá, você não entra no carro, você tá olhando. É como se você estivesse sentado e esses carros fossem seus pensamentos. Ele passa, e ele passa, e ele passa, e ele passa. O que acontece? Você visualiza esses pensamentos passando. Então, diversos pensamentos que estão escondidos no subconsciente, no processo de meditação, eles vão passar e você vai conseguir perceber pensamentos que você tem aí dentro. Porque eles vão passar por você. E como você não vai estar pensando em outras coisas, você vai estar sendo um observador de si mesmo. E você vai perceber esses pensamentos que passam por você. Percebendo assim diversas crenças, tá? Essa é uma das formas da gente perceber as nossas crenças. Uma outra forma maravilhosa de perceber crença é falando. É você se perceber falando. Quando você fala com as pessoas, você fala as tuas crenças. Você coloca isso para fora. Então imagine você numa conversa, imagina duas meninas, duas mulheres, numa conversa com a amiga. Ai, amiga, aquele relacionamento meu não deu certo.
Daí você fala pra amiga: amiga, homem é tudo igual. Homem não tem jeito. Dá trabalho. Olha você colocando uma crença tua pra fora. Então, quando a gente tá conversando com as pessoas, a gente fala as nossas crenças. E se você tiver ali consciente, presente, estar no momento presente, por isso que a yoga é uma ferramenta tão grande para percepção e modificação de crença, porque ela te traz para o momento presente. Você percebe as suas crenças, porque você está presente no momento presente, você não está conversando, pensando em outras coisas, entende? Então, imagina uma outra lá, você tá numa conversa com um amigo lá, o amigo fala: ai, tô endividado de novo, ganhei um aumento, mas tô trabalhando bastante, tô endividado, não consigo, não sei o que acontece na minha vida, o dinheiro ali. Daí você fala pro amigo: ah, dinheiro não nasce em árvore, a gente precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. Duas crenças: dinheiro não nasce em árvore, a gente precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. Então, assim, você fala tuas crenças. Então, uma das formas da gente perceber as nossas crenças é que a gente fala ela, a gente exterioriza nossas crenças. Então, quando vocês forem conversar com as pessoas, percebam que vocês vão falar as crenças de vocês. E daí você fala: opa, é crença que eu tenho, que eu tô falando pro outro, tá? Então, essa é uma outra forma de perceber as crenças. E uma outra forma de perceber as crenças também é olhando pro espelho da vida, né? Então, você olha pra tua vida. Como que tá a tua conta bancária? Tem dinheiro? Não tem. Então, as suas crenças sobre dinheiro não são boas. Você olha pro espelho da vida, você olha pro teu relacionamento. Como está o teu relacionamento? Ele é bom? Ele é legal? Ele tá indo pra frente? Tem relacionamento com boas pessoas? Sim. Então, suas crenças sobre relacionamento são boas. Não. Você só se relaciona com pessoas que não te fazem bem, então as suas crenças sobre relacionamentos não são boas, tá? Então, é um espelho real, que você pode estar olhando para perceber as tuas crenças. Porque para modificar, a gente tem que perceber o que a gente tem dentro da gente, certo? Os resultados, os resultados não mentem na nossa vida, eles falam a verdade. Então, essas são algumas formas de perceber as crenças. A gente tem outras formas de perceber as nossas crenças também, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre formas de modificar essas crenças. Como é que eu modifico as minhas crenças? Existem algumas formas. Terapia é uma delas, tá? Primeiro, quando você vai até um terapeuta, você já acredita naquela pessoa como uma autoridade, como uma pessoa que é uma pessoa que sabe sobre a mente, sobre a saúde, um pouco mais que você. Então, quando essa pessoa te fala algumas coisas, ela coloca novas crenças dentro de você, porque você acredita naquela pessoa. Ela é uma autoridade para você. Ela consegue modificar as tuas crenças. Por isso que o papel do terapeuta, muitas vezes, é tão importante na vida das pessoas. Porque as pessoas não conseguem modificar as crenças sozinhas. Mas quando ela tem uma autoridade dizendo algo para ela, dizendo aquilo que ela já sabe, ela aceita como verdade. Ela modifica, tá? Por isso que diversas vezes a gente não consegue modificar alguma coisa sozinho. A gente vai no terapeuta, o terapeuta fala tudo aquilo que a gente já sabe pra gente e assim modifica. Porque o terapeuta, ele é uma autoridade. Então, o meu subconsciente armazena como crença positiva o que o terapeuta diz, não como o que eu mesmo digo pra mim, tá? Essa é uma das formas. Uma outra forma de modificar a crença é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso é um ditado que funciona para as crianças também. Então, se eu pegar, é mais difícil, é mais demorado e dá mais trabalho, mas também modifica. Então, eu tenho uma crença sobre dinheiro. Vamos lá. Dinheiro traz sofrimento.
E eu já percebi que eu tenho essa crença. Só que vocês vão entender, se vocês têm uma crença que dinheiro traz sofrimento, vocês não têm só essa crença negativa sobre dinheiro, existem diversas outras por detrás também, tá? Mas eu tenho essa crença que dinheiro traz sofrimento. E eu percebi que eu tenho. Como que eu vou usar esse ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou tentar colocar uma nova crença positiva dentro da minha mente. Como? Repetindo, até que aquilo se torne real. Só que pensem comigo o quanto isso é demorado. Essa crença, por exemplo, assim, eu tenho 34 anos. Se eu tenho uma crença que veio da barriga da minha mãe ou que veio da minha primeira infância, essa crença tem 34 anos. 34 anos. Imagina para mim modificar essa crença. Eu não vou precisar de 34 anos, porque eu vou repetir muitas vezes. Porém, esse processo vai ser demorado. Não vai ser de uma hora para outra que eu tiro uma crença de 34 anos. Diferente se uma autoridade me dizer, né? Daí eu posso modificar na hora. Mas uma crença de 34 anos, eu vou demorar um tempo para modificar ela por uma outra. Eu mesmo. Porque há 34 anos eu estou afirmando aquela crença negativa. Mas eu vou afirmar a crença contrária. Então, dinheiro traz sofrimento. Eu vou dizer para mim mesmo, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz felicidade. Veio o pensamento, dinheiro traz sofrimento. Eu vou repetir, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz felicidade. Até que aquilo se torne real no meu interior, tá? E, Carol, como que eu vou saber que eu modifiquei minha crença? Os resultados não mentem. Você olha pra tua vida. Tá sobrando dinheiro? Tá conseguindo fazer investimento? Modificou a crença. Continua no negativo, dando tudo errado? Tá com a crença? Relacionamento. Modificou o relacionamento? Tá num relacionamento legal agora? Tem uma pessoa legal? Tem um parceiro legal? Modificou a crença. Continua tendo dificuldade no relacionamento? Está com a mesma crença. Então, assim, os resultados não mentem, o espelho da nossa vida está refletindo exatamente o que a gente tem dentro da gente. Então, é assim que eu vou saber se eu modifiquei ou se eu não modifiquei uma crença, tá? Essa é uma ferramenta. Outras ferramentas que a gente tem para modificar são as ferramentas, as terapias energéticas. As terapias energéticas, elas agem no campo energético. Então, elas vão agir aonde estão os nossos sentimentos, aonde estão os nossos pensamentos, né? Elas entram mais também no nosso subconsciente, porque quando eu vou fazer uma terapia energética, eu entro em relaxamento. E normalmente, né, se é um bom terapeuta, você vai acessar o seu subconsciente. E nesse momento de acesso ao subconsciente, eu consigo modificar uma crença. Né? Antes de dormir, ao acordar, são horas que eu tô entrando em contato com o subconsciente, então também é um momento que eu consigo modificar a crença. Então, são essas as formas para modificar as crenças, com terapias e autoterapias que eu posso fazer comigo mesmo. Então, primeiro, eu tenho que perceber as minhas crenças, através da autoobservação, através de estar no momento presente, tá? Depois disso, eu tenho que pegar as ferramentas para modificar. Yoga também é uma ferramenta que modifica a crença, porque as crenças elas vão vindo para o físico. Então, eu trabalho o corpo físico, eu trabalho a respiração, que trabalho sutil, eu trabalho essa mudança de crenças e de paradigmas também internamente. Tanto que, assim, eu trabalho muito, né, com essa mudança de crença nas pessoas, que fazem 13 anos que eu tô trabalhando com terapia. E que eu já vi muita gente ali que tinha fibromialgia, que tinha depressão, que tinha síndrome do pânico, que eram todos sentimentos enraizados, que elas não percebiam, que vinham lá da raiz, que eram problemas que vinham desde a barriga da mãe, às vezes, que elas não conseguiam ter a percepção. E no momento que elas perceberam e conseguiram modificar, o espelho da vida se modificou. Então, diversas pessoas que tomavam medicamentos controlados, que tomavam diversos medicamentos, pararam de tomar medicamento,
modificando as crenças internas, modificando a tua crença sobre saúde, modificando sentimentos e traumas enraizados. Então é possível modificar, é muito possível, tá? Diversas pessoas ali que tinham problema com o trabalho, com relacionamento, que não conseguiam resolver, conforme foram se autotrabalhando. E quando a gente vai se autotrabalhando, a gente também vai trabalhando os nossos chakras, que são os nossos centros de energia, e conseguiram mudar de vida, conseguiram modificar a vida, estavam num trabalho que não queriam, moravam na casa que não queriam, conseguiram mudar de casa, conseguiram ter uma casa própria, viver sozinho, conseguiram abrir um novo negócio, mudar o negócio que tinham, né? Pessoas ali que passaram em terapia, que eram CLT, né? Que ali tinham registro e tal, e trabalhavam horários fixos, e não podiam estar com o filho, não podiam estar com a família. Conforme a gente foi trabalhando em terapia, foram modificando as crenças. E modificando as crenças, modificaram a vida. Então, assim, diversas pessoas, a Vanessa falando, eu mudei com a yoga, porque a yoga modifica a nossa vida, porque ela modifica nossas crenças. A gente começa a enxergar o que a gente é e tem a possibilidade de modificar, né? Então, modifica realmente. E quem mais que tá aqui que já modificou a vida aí com a yoga, com terapia? Porque muda muito mesmo. Tava falando das terapias, né? Que eu já consegui mudar a vida de muita gente, né? Fazendo as pessoas se auto-perceberem. Porque uma coisa que eu acho muito linda, assim, na terapia holística, no Ayurveda, na yoga, é que ninguém cura ninguém. Ninguém muda ninguém. Só você cura a si mesmo. Só você tem o poder de modificar a si mesmo. A Iris está aqui também, super mudou de vida, né? Então, assim, ninguém cura ninguém, ninguém muda ninguém. E assim, depois que eu consegui, né, ajudar tanta gente, e assim, é um negócio que, cara, pra mim é minha missão de vida, poder ajudar as pessoas a modificar a vida. De coração, assim, é uma missão. Conseguir ajudar as pessoas a sair de medicamento, a sair de relacionamento, a conseguir a casa que quer, a vida que quer, né? A conseguir ter mais saúde física. Porque eu aprendi a fazer isso e eu consegui fazer isso comigo, né? Hoje eu moro onde eu quero, hoje eu moro no meio do mato, hoje eu moro na casa que eu quero. Eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, eu crio ele do jeito que eu quero. Eu tenho um relacionamento super legal. Não que não passe por altos e baixos, porque sempre vai passar, todo mundo vai. E eu quero poder ensinar isso para as pessoas. E daí por isso que eu criei o programa, né? Que eu venho falando nas lives com vocês. E eu vou falar desse programa nas lives com vocês. Porque ele ficou muito completo, porque eu investi mais de 1 ano montando ele. Que é um treinamento para mente abundante. Que é todas as técnicas que eu venho estudando, aplicando nas pessoas durante 13 anos, compiladas em um programa, né, que tá ali, que é um programa online, onde tem muita teoria, tem muita filosofia, tem muita parte prática também. Então esse programa, que é o treinamento abundante, que eu falo, mas é o treinamento para mente abundante, ele tá muito completo, ele tem muita teoria. Por que a gente precisa de teoria? Quando vocês estão me escutando falar aqui e vocês acreditam no que eu falo, eu sou uma autoridade para vocês. Então, o que eu tô falando para vocês, vocês estão absorvendo. Então, quando eu falo para vocês, gente, vocês são co-criadores. Vocês criam 100% da realidade de vocês. O subconsciente fala, opa, o que ela tá falando? Vou pegar para mim, vou colocar lá dentro. E o subconsciente pega e coloca lá dentro. Quando a Carol fala, gente, vocês têm o poder de modificar a crença de vocês. O subconsciente fala, o que ela tá falando? Eu acredito no que ela fala, hein? Pega lá e põe lá dentro. Então, teoria é muito importante, porque a teoria faz o nosso subconsciente absorver a ideia como real. E eu preciso absorver essa nova crença como real para modificar as outras, né? Eu gosto de imaginar que a nossa mente é como um copo
cheio de água suja, cheio de crença limitante. Quando eu vou jogando uma água limpa, que são as crenças positivas, essas crenças ruins, elas vão saindo. Então, eu preciso adicionar as novas crenças para que as crenças ruins possam sair. E quando vocês assistem bastante teoria, que é o que tem no programa, no treinamento TMA, Treinamento da Mente Abundante, ele tem muita teoria. Para quê? Para vocês adquirirem novas crenças. E nesse treinamento tem yoga, tem Ayurveda, tem Reiki, tem muita meditação, porque na meditação que a gente se auto-percebe, são com as meditações que a gente faz a visualização para viver a vida que a gente quer. Então, assim, o programa tem muita teoria e ele tem 30 dias de prática de yoga e de meditação, para você criar a vida que você quer. Então, todas essas ferramentas que eu tô falando aqui para vocês picadinho, lá tem um método compilado para vocês conseguirem realmente criar tudo que vocês querem na vida de vocês. O programa ainda tá fechado. Logo a gente vai abrir, ó, o Júlio que tá junto comigo aí no programa, logo a gente vai abrir a segunda turma. Quem tá na primeira turma já tá tendo muito resultado. Queria que a Sibeli estivesse aqui, ela não tá. Mas o espaço dela já tá abrindo, o corpo dela já se modificou, até a prática dela de yoga já se modificou. Porque ela tá seguindo o programa, que é um método. E quando a gente segue um método, é muito mais fácil da gente conquistar as coisas na nossa vida, né? Porque é muita informação, né, gente? Imagina vocês começarem do zero a estudar tudo isso que eu tô há 13 anos estudando para conseguir criar a vida de vocês. Cara, é muita informação, é muita coisa. Então, quando você pega um método que tá mastigado, que tem um passo a passo, é muito mais fácil de você conquistar o que você quer na tua vida, tá? Então, continue acompanhando as lives aqui. Quinta-feira tem live de novo. A gente vai falar dos chakras, para vocês não perderem quando a gente vai fazer a abertura do programa. Porque quando a gente fizer a abertura, a gente abre 1 dia, 2 dias e já fecha. Que é para pessoas que querem mesmo estarem lá dentro, estarem lá. Porque eu consigo fazer o acompanhamento dessas pessoas também, tá bom? Ficou alguma dúvida da live de hoje? Vocês querem algum assunto em especial para as próximas lives? A minha ideia das próximas lives é a gente falar um pouco sobre a energia sutil e os chakras, porque os chakras estão muito relacionados com o nosso desenvolvimento, né, terreno e também emocional, físico e espiritual. E os chakras também estão muito relacionados com os traumas e as nossas crenças. Então, a minha ideia com as próximas lives é que a gente fale dos chakras. Vocês querem algum assunto diferente? Se quiserem, me fala aqui já e me dá um feedback aí, fala aí se estão gostando dos assuntos, se estão gostando do que eu tô trazendo para vocês, desse assunto de criação, porque antes eu falava muito só de yoga e de Ayurveda e no meu caminho eu entendi que yoga, Ayurveda, Reiki, aromaterapia são ferramentas para quê? Para essa expansão de consciência. Para quê? Para qualquer um viver a vida que quer viver. Porque se a gente está aqui na Terra, o universo ele é abundante. Deus, o divino, ele é bom. Ele quer o quê? Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente tenha abundância. Ele quer que a gente conquiste tudo que a gente quiser aqui na vida, aqui na Terra, sabe? E ele dá essa possibilidade pra gente. E são todas essas ferramentas que vão fazer. Então eu entendi, né? Yoga, Ayurveda, controle da mente. É pra quê? Pra mim ser tudo que eu quiser ser na minha vida. Pra isso. E são as ferramentas que vão me levar pra isso. As lives, elas estão sendo sempre na terça e na quinta, às 8 da manhã. Que bom que vocês estão gostando, tô ficando muito feliz, gente. E quem tá aí, tá gostando, eu vou pedir pra vocês, com muito carinho, convida quem vocês acham que vão gostar. Porque para quanto mais pessoas a gente puder levar esse conteúdo, mais pessoas a gente tá ajudando também. E vocês também estão me ajudando, né? Porque é meu tempo, que tempo todo mundo sabe que é uma coisa valiosa. E eu tenho isso como missão de querer levar isso para as pessoas.
Então eu preciso da ajuda de vocês que estão aqui também, que mandem. Então assim, depois que eu terminar essa live, eu vou postar ela. Envia essa live para as pessoas que você acha que vai modificar a vida. Lembra, todos somos um. Quando você ajuda qualquer outra pessoa, você está ajudando a si mesmo. Então me ajudem também, por favor. Envie essa live para mais pessoas, para a gente poder atingir mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente modificar, mais a gente modifica o lugar onde a gente está, mais a gente modifica o nosso planeta e a nossa vida também. Tá bom? Namastê! Gratidão por todos vocês que estão aqui sempre me acompanhando. E não deixem de enviar live, tá? E quinta-feira, não esquece, gente, põe despertador pra tocar já. Pra tá me escutando aqui toda terça e quinta às 8, tá bom? Sempre vai ser assunto legal, sempre vai ter exercício e coisas pra vocês aplicarem na vida de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Um dia abençoado, um dia maravilhoso. E não esqueçam, tá? Hoje já é o melhor dia da vida de vocês. Hoje vocês serão a melhor versão de vocês, todos os dias.